Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de todos. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Quero compartilhar um trecho da palavra de Deus com vocês para uma rápida reflexão aqui. E eu quero ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, e versículo 18, e depois o capítulo 8, alguns versículos. Uma leitura um pouco extensa. Eu quero falar da vitória do novo homem. Você que é servo de Deus, você que é servo de Deus, e que você certamente, como eu, como todos, enfrentamos lutas interiores, né? No nosso próprio ser, porque nós não somos super-homens, né? Todos nós temos falhas e temos defeitos. Agora melhorou. E eu quero ler esse trecho de Paulo aos Romanos sobre essa luta que o homem enfrenta e como vencer, né? Ele diz assim, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, a partir... Eu vou ler a partir do versículo 14. Porque bem sabemos, carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 7, a partir do versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o bem que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas é o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então Paulo está falando de uma prisão aí espiritual terrível, e que ele sabe que ele não tem condições dele mesmo vencer essa luta que reina na nossa natureza adâmica, na força do pecado. Mas ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aí ele prossegue no capítulo 8, eu quero ler aqui para a gente fazer algumas observações. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne,
mas anda segundo o Espírito. Porque se você andar segundo a carne, você vai ser derrotado, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que é dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para, outra vez, estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama, Abba, Pai. O paizinho, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu vou fazer uns rápidos comentários aqui sobre o Romanos 8, que é a vitória do novo homem, porque Paulo encerra o capítulo 7 e ele coloca ali essa luta, né? O grito de desespero do cristão combatendo contra a sua carne, porque é isso mesmo. Se você tiver a prepotência de achar que hoje você é um cristão, que hoje você aceitou Jesus, que você é batizado, que você é membro, que você é evangelista, que você é pastor, que você é levita e está tudo certo, e acha que você vai vencer a sua carne, você está completamente enganado. Você não vence por você mesmo. É um grito de desespero. E todo cristão carrega dentro de si uma frustração, uma certa frustração espiritual. Porque certas coisas, certas, que ele deve fazer, muitas vezes ele não faz. Todo cristão carrega dentro de si certa frustração espiritual. Ele não faz certas coisas que deve fazer. E certas coisas erradas que não quer fazer, muitas vezes acabamos fazendo. Nós não podemos ter a soberba de achar que nós temos essa capacidade em nós mesmos. Nós não temos essa soberba. E esse, irmãos, é o grande conflito espiritual que acontece no íntimo do verdadeiro cristão. Essa é uma batalha diária que se trava dentro do cristão, entre a velha natureza está sempre pronta a pecar, e a nova natureza que deve estar sempre pronta a obedecer a Deus.
Se você observar a carta de Paulo aos Romanos, ele segue uma lógica. Como? Primeiro ele fala da perdição, Romanos nos capítulos de 1 a 3. Depois Paulo fala da nossa justificação pela fé, nos capítulos 3 a 5. Depois Paulo vai falar da santificação do novo homem, no Romanos capítulo 6. Depois ele fala então da luta do novo homem, que é o que falamos aqui, Romanos capítulo 7. A luta diária. Quando estivermos aqui nesse corpo mortal, nós temos essa luta diária. E aí no capítulo 8 ele fala da vitória do novo homem. O capítulo 7 termina com um grito de desespero. O grito de um crente que quer cumprir a lei de Deus, mas não consegue. Sozinho ele não consegue. Aí o capítulo 8 começa apontando a base da vitória e termina lá com o hino de vitória. Está lá, cântico de vitória a Deus. Se Deus, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Warren Wiersbe diz que Romanos 8 é a declaração de liberdade do cristão. Liberdade do julgamento, nenhuma condenação. Liberdade da derrota, nenhuma obrigação. Liberdade do desânimo, nenhuma frustração. Liberdade do medo, nenhuma separação. Então, primeiro, nós temos a base da vitória. Paulo inicia o assunto da vitória apresentando a base da nossa vitória, que é estar em Cristo. Estar em Cristo é a base ou a posição que garante a nossa vitória. Quando alguém aceita Jesus como Salvador pessoal, é colocado em Cristo por meio do Espírito Santo. Em Cristo é o lugar da redenção. Isso porque Cristo já sofreu essa condenação em nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. A expressão por nós, então, apresenta aí a doutrina da substituição, isso é, Jesus morreu em nosso lugar para nos dar a vitória. E se nós estamos nele, nós temos vitória. Lucas disse que Cristo, tomando um pão, tendo dado graças, e partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido por vós. Fazer isso em... Vou dar uma pausada aqui. Vamos voltar aqui, tá? Então ele diz, quando ele serve na ceia, instituição da Santa Ceia, então ele diz: isso é meu corpo oferecido por vós. Fazer isso em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Lucas 22, 19 e 20. Quando Jesus aqui diz oferecido por vós e derramado em favor de vós, ele está literalmente ensinando que o seu sacrifício foi feito em nosso benefício. Ele morreu em nosso lugar. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. A base para a aceitação do pecador diante de Deus foi provida pela morte de Jesus. Irmãos, a nossa vitória é total e completa. Observe a ênfase de Paulo.
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A palavra condenação não significa, do grego katákrima, ela não significa simplesmente condenação, mas toda a punição que se segue à sentença. Em outras palavras, em alusão a trabalhos forçados realizados pelos prisioneiros. Os que estão em Cristo não devem continuar fazendo trabalhos forçados penais, como se nunca tivessem sido perdoados, aquelas penitências, aquelas coisas. Todo e qualquer pecado que poderia nos condenar diante de Deus, Jesus o levou sobre si. Confira depois a Isaías 53. Cristo pagou a pena máxima em nosso lugar. O texto diz, nenhuma condenação. E isso não significa nenhum pecado, nenhuma queda, ou nenhum fracasso. Os crentes pecam, caem, falham, fracassam aqui e acolá, e recebe a disciplina de Deus, mas jamais, se você está em Cristo e se humilha e se arrepende, você jamais será condenado. Filhinhos meus, olha só, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 8:33 de Romanos, isso não quer dizer que ele está te dando liberdade para pecar. Mas ele está dizendo que você está em Cristo e você, reconhecendo as suas falhas, você está perdoado. E lógico, consertando a sua vida, né? O texto fala nenhuma condenação, então, né? E aí, João diz, filhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelas do mundo inteiro. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Então, Jesus Cristo, irmãos, ele nos libertou de toda e qualquer maldição. Gálatas 3,13 diz, e ele morreu em nosso lugar. E a nossa vitória em Cristo começa a ser desfrutada quando? Agora, nesse momento. Nesse momento. Paulo é enfático. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somos absolvidos hoje, agora. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Observe que Paulo, ele fala que é aquele que está no presente, em Cristo. É presente. Nova criatura. Então podemos desfrutar da nossa vitória imediatamente após a nossa conversão. 2. O segredo da vitória. O Espírito Santo é assunto-chave em Romanos 8. Ele é mencionado 3 vezes. Vida cristã vitoriosa é vida no Espírito. E o ministério do Espírito no coração do crente se resume em 2 palavras: habitar e influenciar. A evidência da conversão de uma pessoa é a habitação do Espírito. Paulo é bastante contundente lá em Romanos 8, versículo 9. E eu quero ler para vocês de novo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A habitação do Espírito é o selo da garantia da conversão.
Você pode ver em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. O que a pessoa, no momento em que é convertida por Deus, recebe é o Senhor. O não convertido não tem o Espírito Santo. Ser habitado pelo pecado é a herança de todos os filhos de Adão. Mas ser habitado pelo Espírito Santo é o privilégio daqueles que estão em Cristo Jesus. O cristão é o templo ou o santuário do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, 19. Mas para que o Espírito... para que o Espírito habita no crente? Para falar em línguas? O Espírito habita em nós por algumas razões. O Espírito habita em nós para nos libertar da lei. A lei do Espírito de vida significa a presença do Espírito em nós. Ele nos livra da lei do pecado e da morte. A lei deixa de ser uma exigência externa, ela passa a ser uma influência interna. O que diz Hebreus, capítulo 8, versículo 10? Deixa eu ler aqui para esse versículo, esse texto eu quero ler, Hebreus 8. Hebreus 8, versículo 10, irmãos. Rapidinho aqui. Hebreus 8, pronto. Versículo 10. Lá. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Warren diz que Paulo faz 3 declarações sobre o cristão e a lei, que juntas se resumem em nenhuma condenação para os cristãos de Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei não tem direito algum sobre nós. A lei não nos pode condenar. E a lei já não pode nos controlar. Estamos livres em Cristo. Porque onde está o Espírito, aí a liberdade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Fomos chamados à liberdade, Gálatas 5:1. O Espírito habita em nós também, para cumprir a lei de Deus por meio de nós. Irmãos, o cristão ele não consegue, veja bem, obedecer a Deus com as suas próprias forças. Eu não consigo. Seria soberbo, você não consegue. Simplesmente ter uma credencial de crente, de pastor, de ministro, de obreiro, seja o que for, de estar 10, 20, 30, 40 anos na igreja e achar que sabe tudo, que a sua inteligência, né, a sua sabedoria, o seu conhecimento vai te fazer vencer, vai te fazer obedecer a Deus com as suas próprias forças. Não. Sendo assim, o cristão, guiado pelo Espírito Santo, ele rende-se a Deus e experimenta a obra santificadora do Espírito. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar e nos deu a justificação. O Espírito cumpre a lei em nós e promove a nossa santificação.
Terceiro, o Espírito habita em nós para nos santificar. Nos versos 5 a 8 de Romanos 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Vou continuar aqui, irmãos, de mais uma vez eu me arrumar. Ele pausou. Então vamos lá. Eu dizia que o crente que é o Espírito habita no crente para nos santificar. Versículo 5 a 8 de Romanos 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, a pessoa que sem Deus estão na carne, se inclina para as obras da carne, as obras do pecado. O cristão que tem a consciência da sua dependência, estão no Espírito e se inclinam para as coisas do Espírito. Santificação. A inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida. Quem não está em Cristo está em guerra contra Deus. Quem está em Cristo está em paz com Deus. Quem não tem Cristo, quem estão segundo a carne, agradam a si mesmo, satisfaz a sua carne e não pode agradar a Deus. Mas os que andam segundo o Espírito não agradam a si mesmo e querem agradar somente a Deus. Então Paulo diz que o processo de santificação consiste em mais 3 coisas. Uma dúvida ou uma obrigação que temos que cumprir com o Espírito Santo. Como? Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores. Tá? Então, olha só. Vou repetir aqui. Paulo diz que o processo de santificação consiste em mais 3 coisas. Uma dívida ou uma obrigação que temos que cumprir com o Espírito Santo. Assim, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. A mortificação dos nossos desejos carnais por meio de uma vida cheia do Espírito. Porque se viverdes, versículo 13, segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se guiados ou ser voluntariamente conduzido pelo Espírito Santo, escute isso, ser guiado ou ser voluntariamente conduzido pelo Espírito Santo. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Trata-se da mesma experiência descrita em Gálatas 5:18. Você pode conferir lá. O Espírito habita em nós como garantia da nossa futura ressurreição física. O Espírito que ressuscitou a Cristo ressuscitará cada cristão, porque o Espírito está em nós como penhor, como garantia, o qual realizará a ressurreição do nosso corpo,
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. 2 Coríntios 4, 14. E este ensino aparece em outros textos, como 1 Coríntios 6, 14 e Tessalonicenses 4, 14. Também o Espírito habita em nós para termos intimidade com o Pai. Eu não sei como tem sido a sua vida com Deus, a vida de oração, de busca, de contato com Ele. Tu tem isso. E às vezes tu fica correndo daqui para lá, para cá, fica ouvindo várias vozes, com muitas dúvidas. O Espírito Santo é também o Espírito de adoção. A palavra adoção aqui significa ser aceito na família de Deus como um filho adulto. Ele te adotou. E participante de todos os seus privilégios e também deveres. É isso que tu é isso que nós somos. O Espírito liberta-nos do medo e nos coloca em plena comunhão com o Pai. Oh, mas eu pequei, eu errei, estou com vergonha. Fala com o papai. Fala com o paizinho. Senhor, eu pisei na bola. Me perdoe, me ajude. Não deixe esse meu pecado me fracassar, esse meu erro me fracassar, me subjugar. Conversa com ele, até porque ele já sabe, tá? O Espírito, ele liberta-nos do medo e nos coloca em plena comunhão com o Pai, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios 2,12. O Espírito de adoção, de filiação, em outras palavras, irmãos, o Espírito que torna os crentes filhos de Deus e os capacita a chamarem Deus de Pai. E olha só, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Ou, Paizinho, meu Pai querido, meu Pai amado. Gálatas 4,6. A frase Abba, ela ocorre apenas 3 vezes no Novo Testamento. Marcos 14,36, Romanos 8,15 e Gálatas 4,6. E mais, o Espírito habita em nós para testificar a nossa filiação, garantir, provar. Paulo fala que um dos ministérios do Espírito é o testemunho. Que testemunho? O interior. Testemunho interior. E esse testemunho proporciona ao crente segurança da sua filiação e da sua herança. À custa da morte de Jesus, Deus nos salvou e nos adotou como seus filhos. E se isso não bastasse, Ele quer que tenhamos a certeza, irmãos, do nosso coração. Ele salva, Ele adota, Ele salva, Ele adota e Ele assegura. 1 primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Então, irmãos, a condição de filho implica na condição de ser herdeiro, o qual receberá uma herança no futuro. Se há uma herança, tem que haver um testador. Né? Se somos herdeiros de Deus, Ele é o testador. Deus é justo, eterno e rico. Logo, a nossa herança é certa, permanente e também gloriosa, conforme Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 3 a 5. A herança pertence ao futuro e consiste de riquezas que possuiremos com Cristo. Colossenses 1,12, Apocalipse 3,12.
23, 21, Apocalipse 4, 4 e 20, versículo 4. A herança será recebida juntamente com os demais herdeiros. Efésios 2,18, 2 Timóteo 4,8. Os herdeiros são filhos também. Lucas 18, 17. Mas como saber que sou filho? Sei que sou filho se estiver disposto, quando a necessidade o exigir, e a suportar sofrimento pela causa de Cristo. Mateus 5, 11 e 12, Mateus 10, 22 e 39, Marcos 8, 35, Marcos 13, 13, 1 de Pedro 4, 16. São todas as referências para tu buscar aí, tá? Quem participa do sofrimento também participará da glória. Essa é a minha palavra para vós nessa manhã. Eu quero orar por você. Ó Deus, eterno e bendito, eu te dou graça porque nos fizeste herdeiros, nos adotaste como filho por intermédio da morte do Senhor Jesus e nos deu a garantia fazendo o teu Espírito habitar em nós. E teu Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos liberta do medo, que nos dá a convicção da tua presença e nos dá a convicção de que somos teus filhos. Eu te louvo, Senhor, e nós sabemos que isso não tem nenhum mérito em nós não poderíamos nada. Eu te louvo porque foi o Senhor que nos deu esse privilégio. Coloca essa convicção, essa certeza no coração dos teus filhos, aqueles que estão em dúvida. Quantos pecaram estão sem a certeza de como fazer? O diabo tem agora tentado acusá-los, porque o diabo faz isso. Mas mostra para eles, Senhor, através dessa palavra, que não há nada que nos separe do amor do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelas maravilhas do Senhor na nossa vida. Eu te louvo e eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém. E amém, irmãos. Deus abençoe a todos.